Sabe quando você está desenhando uma placa de bruxismo e aí você começa a ajustar, alisar ela, dar ponto de contato e fica vários buracos? Ou até mesmo quando você está usando um pincel de escultura ali para fazer uma coroa e esse sulco não tá legal, tá sendo todo craquelado ou cheio de bolota e o dente fica todo deformado? Bom, vou te dar 3 dicas de como você pode melhorar isso em vários softwares, mas a gente vai usar o Medit Link aqui. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui, Dunk 3D. Eu sou Danilo Bianchi, dentista, e trago vários vídeos aqui no YouTube para que vocês possam entender sobre esse mundo da odontologia digital, sobre impressão 3D, sobre escaneamento. E hoje não é diferente. Hoje eu vou dar algumas dicas porque eu sei que muitas pessoas aí têm usado cada vez mais, e isso é muito legal, têm usado cada vez mais o digital, só que tem algumas dificuldades, então eu espero que esse vídeo te ajude. Antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever aqui embaixo. Olha meu YouTube lá, fuça lá que você vai ver vários vídeos, tá? Dunk.3D, e se inscreve aqui embaixo, segue também e compartilha com seu amigo esse vídeo aí que tá tendo dificuldades também. Às vezes você vai pegar algum insight, alguma coisinha que vai fazer diferença. E comenta aqui embaixo também, durante o vídeo eu vou falando, quem sabe eu aprendo dicas com vocês também, porque a gente nunca sabe tudo, cada vez a gente vai vendo alguma ferramenta nova, vai aprendendo alguma coisa nova, então comenta aqui embaixo pra gente aprender em conjunto também. Então pessoal, esse vídeo aqui que eu quero mostrar pra vocês é sobre dicas de escultura, tá? Ou seja, você já fez a sua placa, você já desenhou a sua placa, você já desenhou a sua coroa. Aliás, vou deixar alguns vídeos aqui em cima para quem quiser aprender a fazer isso que eu tô falando. E eu tô na parte final, onde a gente vai dar o toque final que a gente quer ali, tanto de detalhes, quanto de arestas, quanto de profundidades. Então, essa etapa, ela pode acontecer, na verdade, ela vai acontecer praticamente no último momento. E isso serve para qualquer prótese que você vai fazer, seja faceta, seja um inlay, placa de bruxismo, fixa, qualquer coisa, porque aqui a gente vai aprender a mexer com as ferramentas de escultura. Existem vários softwares com várias ferramentas. O Medit Link, gente, é um dos softwares onde eu sempre indico vocês, aliás, para quem quer conhecer sobre scanner, para quem quer ter algum scanner com software integrado e tudo mais, o Medit é uma ótima opção, tá? Então você consegue mexer em software, em scanner e tudo que está em conjunto. Quem vende é o pessoal da Sim, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas o Medit Link, gente, ele é um software onde ele é um pouquinho cru em relação à escultura. A gente tem que manusear muito aqui o dente para que ele consiga sair de uma maneira que a gente queira. Além disso, a gente não tem algumas ferramentas, como por exemplo o formato do pincel, que no Mesh Mixer a gente tem, tá? A gente não vai ter esse formato do pincel aqui para movimentar. Eu vou ter algumas opções, como por exemplo alisar, puxar, enfim, vou mostrar aqui agora para vocês, mas a grande questão é que a gente tem que aprender a trabalhar com o software que a gente tem na mão. Então aqui eu vou mostrar para vocês basicamente 5 ferramentas, tá? Que são essenciais aí pra gente mexer com escultura. Ferramenta número 1, que é de adicionar. Então quando eu venho aqui clicando, ó, no dente, ele vai adicionando. Deixa eu virar aqui. Ó, eu vou clicando aqui, ele vai adicionando. A ferramenta de remover, que é literalmente o inverso. Vou aumentar um pouquinho. O inverso, ele vai furando, ele vai abaulando, abaixando, aqui removendo. O alisar, que nada mais é do que ele pegar uma coisa que está aqui, outra coisa que está aqui e fazer assim com ela. Então nem sempre o alisar remove e nem sempre o alisar adiciona. Muitas vezes ele adiciona um pouquinho e remove um pouquinho. Então é uma ferramenta que você tem que entender como usar ela. Então eu venho passando, ó, ela vem alisando e deixando um pouco mais reto, um pouco mais plano aqui. A ferramenta transformar ou puxar, tá? Ou deformar, depende da tradução que você pega. Aonde você segura com o botão esquerdo e puxa, ó. Ele vai lá e vai tomar o formato com que você puxou esse objeto, tá? E aqui no Medit, gente, a gente tem a ferramenta Groove, que nada mais é do que sulcar, tá? Então eu posso vir aqui, ó, dar um zoom maior para vocês verem e sulcar a região que eu quero aumentar esses sulcos, tá bom? Mas, gente, eu vou mostrar algumas dicas aqui de como vocês podem usar essas ferramentas aqui. Ah, e antes que eu me esqueça, também existe aqui a ferramenta de força, ou seja, quanto mais eu aumentar a força, ó, mais ele vai adicionar. Então aqui a força está quase toda e aqui a força está baixa, ó. Ele adiciona muito pouco. E o tamanho do pincel, que é aqui brush size, ou seja, o tamanho que eu vou adicionar, remover e, enfim, usar a ferramenta que eu quiser usar. Então vamos lá para nossa primeira dica, que é nunca deixe o pincel
tão pequeno do tamanho aqui do ponto de contato que você quer adicionar ou remover. Por quê? Toda vez que vocês fazem isso, normalmente, né, eu dou muito curso, muitas aulas, e normalmente as pessoas, quando elas estão começando, elas vêm aqui, estão vendo aqui que é aumentar, vamos supor, esse ponto de contato. E aí ela vai deixar o pincel estava aqui mais ou menos assim, ele quer deixar do tamanho aqui, bem do tamanho, até um pouquinho menor do ponto de contato, porque ela quer adicionar aqui um pouquinho de ponto de contato. Primeira coisa que ela vai fazer é clicar no número 1, que é adicionar, e ela vai aqui diminuir mais uma vez, ó, deixar mais ou menos um ponto de contato e vai dar um clique. Ou seja, aumentou esse ponto de contato, ele ficou vermelho esse ponto de contato. Mas olha que curioso, quando eu removo a cor, deixa eu tirar a cor, vocês estão vendo que eu criei aqui uma bolota? E isso se deve porque eu adicionei só naquele pontinho, eu adicionei bem específico naquele ponto. E isso faz com que a gente vai criando várias bolas ali em relação à nossa escultura. E isso, gente, atrapalha muito depois para você vir alisando tudo isso, é muito difícil. Então, a primeira dica é, sempre usem, deixa eu voltar aqui, sempre usem o pincel um pouco maior do que você quer, basicamente o dobro do que você quer adicionar ou remover. Porque nisso ele vai fazer isso proporcional àquele círculo que ele está envolvido. E aí a gente consegue, se precisar alisar ou fazer algum movimento depois, a gente consegue fazer e fica muito melhor. Então aqui, por exemplo, eu nem vou mexer na força, eu vou manter igual, mas eu vou adicionar. Eu vou tirar a cor, ó, e ó como fica mais fácil aqui, tá vendo de eu mexer em alguma coisa com ele. Não fica um calombo muito grande. Claro que a força aqui está muito forte, eu poderia diminuir, ó, e eu vou vir e adicionar mais uma vez, ó. Olha como já fica muito mais sutil. Tá vendo? Não fica aquele caroção que tava quando eu fiz pequenininho. E mesmo fazendo aqui com a força mais fraca, ó, fica essa bolinha. Claro que aqui eu tô falando de um ponto, então eu posso alisar, ó, vai ficar fácil de alisar. Mas pensa na placa de bruxismo, ou pensa que você quer dar pontos em vários locais aqui, ou quer movimentar vários locais. Então, tomem bastante cuidado com isso. A segunda dica que eu quero dar para vocês é em relação a usar uma ferramenta que muita gente se engana. Muita gente, quando está vendo esse diastema, aqui por exemplo, que eu causei esse diastema para vocês poderem ver, muitas pessoas vão pensar que é melhor eu vir e adicionar material nesse diastema, certo? Certo, e não está errado fazer isso. Só que o problema, pessoal, é que toda vez que vocês usam a ferramenta de adicionar, ela vai clicando, a gente não consegue segurar ela, a gente vai dando vários cliques nela, e isso vai formando uma bolota em cima da outra. Então, todo o seu dente que estava desenhado, estava no formato ali de um dente 25, como esse daqui, por exemplo, ele começa a ficar mais deformado. Então, ao invés de vocês usarem essa ferramenta, deixa eu exemplificar aqui para vocês, ó, número 1, e aí eu vou adicionar aqui, ó, adicionar para dar ponto de contato. Olha como ele começa a tomar uma forma estranha. Aí você vai querer adicionar aqui também, ó. Aí ele começa a ficar todo meio torto, e principalmente quem está no começo acaba cometendo bastante isso. Para que isso não aconteça, você volta aqui e a gente vai usar a ferramenta de transformar. Ou seja, eu vou puxar a região que eu quero. E aqui já envolve a primeira dica que eu dei. Não usem o pincel muito pequeno. Use o pincel mais ou menos no formato da face que você quer puxar. Então aqui eu vou até tirar um pouquinho o zoom, ó, que aí o pincel aumenta, e tomem cuidado com isso. Toda vez que você aproxima, o pincel diminui, ó. E toda vez que você aumenta, o pincel aumenta também, tá bom? Na verdade, o pincel mantém estático, que aumenta a imagem. E aí ele acaba não compensando, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Vou deixar a força um pouquinho menos da metade aqui, ó, um terço mais ou menos da força. E ao invés de eu puxar só uma região, eu vou girar um pouquinho meu dente e vou puxar aqui, ó, essa face por inteiro. Olha como eu tenho o dente muito mais proporcional e o ponto de contato querendo aparecer aqui. Posso até puxar um pouquinho mais, ó. Olha lá. Tá? Pô, Danilo, também queria puxar um pouquinho a cúspide, olha, acho que essa cúspide aqui, quando a gente compara uma ponta aqui do primeiro pré com essa ponta, ela tá muito baixa, eu queria aumentar ela um pouquinho mais. A mesma coisa, você vem, ao invés de você ficar adicionando, puxa, ó, que a gente consegue ter um controle muito maior.
tá? Então essa é uma dica, gente, principalmente para a placa de bruxismo. Claro que a gente está aqui usando o dente como exemplo por conta do sulco, né? Porque na placa não dá para eu fazer sulco, eu vou mostrar aqui no passo seguinte. Mas em placa de bruxismo isso é muito pior, porque você vai criando várias deformações e a placa fica toda cheia de relevo e conceitualmente não é isso que a gente quer numa placa. Então fica a segunda dica para vocês: usem mais a ferramenta transformar do que a ferramenta de adicionar. Pode ter certeza que vai fazer muita diferença. Só antes de seguir o próximo passo, ó, deixa eu mostrar para vocês também em relação ao oclusal, tá? Porque em relação ao oclusal fica bem melhor de vocês entenderem. Eu vou adicionar material aqui, ó. Tô adicionando, ó. Tô adicionando material. Olha como que eu deformei, tá? Vamos supor que eu quero subir isso daqui. Se eu usasse a ferramenta transformar, ó. Tô voltando aqui. Ó. Clico na ferramenta transformar e vou puxar essa região como um todo, ó. Eu não deformo. Tá vendo? O sulco se mantém por inteiro. Então você consegue dar um ponto de contato muito melhor. E antes de ir para a terceira dica, pessoal, que é primordial para quem gosta de fazer uma boa escultura, só dar um aviso para vocês. Para quem está procurando curso em relação a isso, eu tenho um curso online, tá? Não só vários cursos online, um em relação à placa, um em relação a só a maquiagem e o meu curso maior que se chama Kraus. O Kraus é um curso online onde a gente tem mais de 8 módulos ali trabalhando para que você possa aprender todo esse passo a passo de impressão 3D, odontologia digital, escaneamento. É um curso que ele é muito focado em você aprender a impressão 3D, aprender a desenhar, aprender a maquiar, aprender a cimentar, aprender quais resinas que existem no mercado e também a parte de escaneamento é bem falada nele também, tá? É o curso mais completo que eu tenho hoje em relação online, tem duração 1 ano e a gente abre turma dele algumas vezes por ano, tá? Ele não fica aberto 100%. Por isso que aqui embaixo no link eu vou deixar a lista de espera para vocês e vocês sempre vão ficar sabendo quando que é a próxima turma. Então fica ligado, se inscreve aqui embaixo porque sempre tem cupom de desconto, sempre tem alguma regalia para alguém que se inscreve aí na nossa lista de espera, tá bom? Então já se inscreve aqui para receber mais informações. Terceira e última dica, pessoal, então, é como vocês podem também formar um sulco mais bonito. Percebam que esse dente aqui, ele tem os seus sulcos ali, mas é um dente que vamos dizer que ele tá desgastado, né? Ele não tá muito profundo e esse manequim, ó, ele pede sulcos profundos, né? Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Ele pede sulcos mais profundos. Então, eu preciso da profundidade para esses sulcos que estão aqui. Qual ferramenta que naturalmente eu iria usar? O Groove, que o Groove é para eu conseguir dar sulco, ok? Então, a minha dica aqui é você usar essa ferramenta Groove, mas além dela, a gente vai fazer outra coisa. Eu vou fazer aqui o Groove para vocês verem, ó. Deixem a força, pessoal, percebam que eu não gosto de usar força muito alta, eu prefiro ter um controle maior, tá? E deixa aqui o tamanho do pincel mais ou menos o tamanho do sulco, ó. Então, eu vou sulcando aqui meu sulco principal, vou até aumentar um pouquinho a força, só pra gente ser um pouquinho mais ágil, ó. E eu venho aqui cavando a minha crista marginal, ó. Eu já tô seguindo basicamente o que eu tô vendo aqui, ó. Aqui tem um detalhezinho também, esse sulco principal mais cavado, aqui também, ó, querendo cavar essa nossa crista marginal, aqui também é um segundo pré, né, ele não tem cristas tão acentuadas quanto o primeiro pré, mas a gente tem uma certa anatomia aqui dele e, né, aquela divisão clara aqui que a gente tem dessas arestas aqui, ok? Só que percebam, gente, que ele ficou todo meio engruvinhado, tá? Ele ficou todo meio craquelado, cheio de pedacinho aqui nele, ó. Se a gente vê, tá todo meio tortuoso. O que eu sempre indico vocês a fazerem? A fazer o seguinte, vim aqui, agora diminui um pouco mais, tá? Esse pincel, para você realmente cavar, ó. Eu tô cavando ali. Por tudo, tá estranho, eu também acho que tá estranho, mas calma, tá? Ó, cava aqui, ele realmente marca, eu quero marcar ele, ó. Tô afundando essa minha região, tá? Tô deixando mais encruvinhado, mais
craquelado ainda. Só que agora, gente, depois que a gente fez isso, eu venho aqui com a ferramenta número 3, que é a ferramenta de alisar. Com essa ferramenta, vocês vão deixar ela do tamanho do sulco principal aqui, do tamanho não do profundo que vocês fizerem, mas do tamanho do sulco como inteiro. E, mais uma vez, abaixa um pouquinho mais a força. E olha que legal, ó como ele começa a ficar mais natural e ainda assim marcado, ó. Eu venho pincelando, eu tô segurando o pincel, tá? Olha como ele fica um sulco bonito e marcado, olha lá que legal. Aqui também. Ó, eu faço em toda a região. Posso até aumentar um pouquinho a força. E isso de força, gente, é algo que você vai sentindo, tá? Você vai entendendo aí o que precisa, o caso precisa. Isso não tem nada a ver com iniciante ou avançado. É questão de costume. Olha lá como eu tenho um dente muito mais bonito, ainda assim marcado e com sulcos, vamos dizer, mais refinados do que antes como ele estava, tá? Então essa é uma dica super importante e que eu ensino em todos os meus cursos também, achei que seria muito legal trazer aqui para vocês. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem um casinho que eu fiz, acho que há umas 2 semanas atrás, tá? Um caso onde a gente maquiou, aliás, usei a maquiagem da MakerTech, que se chama Makeup, e essa daí é a BioCrawl Diamond, se eu não me engano é a cor A2. Para você que está procurando resina resistente, uma marca de resinas impressas em 3D que vai te dar confiabilidade, a Maker é uma ótima escolha para isso, tá? Aliás, vou deixar um cupom de desconto aqui embaixo para vocês de 15% de desconto em todos os materiais da MakerTech. Então você pode ir lá adquirir qualquer material da MakerTech, colocar o meu cupom no final, que você vai receber 15% de desconto, tá bom? A maquiagem se chama Makeup, tá? E se eu não me engano, eu usei aqui o terracota na parte oclusal e usei para aumentar a tonalidade, porque esse dente era um dente mais escuro, o Intense A, que são as cores que existem, mas vai lá, dá uma fuçadinha, vocês vão ver que tem bastante coisa em relação à maquiagem impressa em 3D e ótimas resinas também no site da MakerTech. E aí, você já conhecia essas dicas ou não? Comenta aqui embaixo para mim e me diz também, né, se você usa de alguma outra maneira, se você acha que de outra forma fica mais legal, enfim, odontologia digital e tá falando com vocês aqui, que eu sei que eu falo com gente do Brasil inteiro, de gente até na Europa já veio mandar mensagem para mim, mostrar uma forma diferente de vocês conseguirem trabalhar com digital, e digital é isso, a gente conseguir comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem, escreve aqui embaixo que eu sempre respondo a todos. Gente, um abraço!